O dia 17 de junho de 2015 vai ficar marcado para sempre na vida do Wendel Gonçalves. Neste mesmo dia, um acidente doméstico queimou 92% do seu corpo e quase o levou à morte. Ao contrário do que as pessoas pensam, não foi num carro que eu me acidentei, foi dentro da minha casa, no corredor do meu lote, e a intenção minha era pôr fogo no lixo, pôr fogo no lodo, e automaticamente eu pedi a minha filha, que na época tinha 14 anos, para trazer o fogo, e houve um imprevisto, né? O fogo que estava na mão dela caiu no solo, que tinha muita gasolina, tinha um tambor de gasolina na minha mão, automaticamente explodiu sobre o meu corpo, resultando em 92% de toda a matéria incendiada pelas chamas, né? E como sua filha lidou com tudo isso? Foi muito difícil, ela teve que fazer um acompanhamento, né, com especialista, e graças a Deus hoje ela superou tudo, mas ela ficou em estado de choque. Na mente dela, ela demorou a entender que foi um acidente. Na mente dela, ela colocou fogo no pai. Hoje, graças a Deus, ela entende que foi um acidente e que a gente tirou uma lição muito boa de tudo isso. Aprendemos a dar a volta por cima, a superar as dificuldades da vida. O acontecido, de 8 anos atrás, deixou o Wendel 20 dias na unidade de terapia intensiva, o que já foi um milagre, visto que pela medicina ele deveria permanecer lá por pelo menos 60 dias. Mas como ele enfrentou tudo isso? A princípio, quando eu estava na UTI, a gente assim não teve dificuldade. A maior dificuldade foi quando me mandaram embora para o meu lar, todo enfaixado, usando aquelas placas de silicone, malha compressiva, que eu uso até hoje, né? E a manta branca, que é o filtro solar. Aí sim veio a dificuldade, porque a minha família me disseram que a equipe médica informou para ela que eu inalei muito fogo, prejudiquei o rins, o pulmão. Como eu sou conferencista, sou um pastor evangelista, eu trabalho muito com a voz, força muito o pulmão. Pela medicina eu teria que dar um tempo. E para mim foi muito difícil de aceitar. Eu confesso que eu tive que lutar com a depressão, eu tive que lutar para não permitir a depressão me tomar. Com a ajuda de Deus acima de tudo, o apoio dos amigos, em especial a família, a gente conseguiu dar a volta por cima e hoje a gente usa a nossa vida, a nossa história como um exemplo para ajudar outros que também estão numa situação difícil como a que eu estava. Segundo dados de estatística internacional, quem queima mais de 90% do seu corpo não tem 1% de chance de sobrevivência. E o Wendel é considerado hoje o primeiro homem a queimar-se dessa forma e estar com a vida ativa. A ciência explica que quem queima mais de 90% do corpo não tem 1% de chance de vida. Há relatos de pessoas que queimaram 90%, como eu, 92% do corpo, que sobreviveram, mas estão semi-vegetando, perderam o movimento do corpo, que quem queima tem a tendência de atrofiar, não tem uma vida ativa. O diferencial do pastor Wendel é que eu sou o primeiro homem na história, até então, a queimar mais de 90% do corpo e estar de pé com a vida ativa. A quem ele atribui? Quando me fazem essa pergunta, eu atribuo a minha recuperação, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a igreja, os amigos, familiares que fizeram uma corrente de oração e uma só fé pela minha vida. Aos 37 anos, o pastor Wendel segue a sua caminhada. Ele é conferencista dos Gideões Missionários da Última Hora e conhecido nacionalmente como o homem que passou pelo fogo. Hoje, ele dá o seu testemunho. Dizer que o Deus que nós servimos, que criou os céus e a terra, é um Deus de milagre. Em segundo lugar, dizer que vale a pena servir esse Deus. Em terceiro lugar, eu uso a minha vida, tudo isso que aconteceu, para mostrar para muita gente que está numa situação também meio difícil, no fundo do poço, achando que não há esperança, que em Deus é possível darmos a volta por cima.